Bom dia, turma. Então, galera, vamos lá, né? Firme e fortes, continuarmos nossa aula. Ontem eu passei um texto, né? Onde contempla todos os vídeos, aulas que eu tinha enviado para vocês até então. Então, nesse texto, ele fala sobre o conceito de industrialização, que é um dos principais fatores de transformação do espaço. Então, a industrialização é um dos fatores da transformação do espaço. Por quê? Porque nós utilizamos, na verdade, da matéria-prima. Essa matéria-prima é levada para as indústrias, transformada em outro produto para nós utilizarmos. Então, quanto mais o processo industrial aumenta, mais recursos naturais é utilizado, mais consumimos, mais produzimos lixo, por exemplo, mais exigimos do meio ambiente. Por isso que a industrialização é um dos principais fatores de transformação do espaço, não é isso? Esse texto, ele conta também que o processo industrial é uma atividade muito relevante porque ele provoca muitos efeitos no meio ambiente. Não só defeitos relacionados aos impactos, destruição, né, da natureza, mas também ocorre a questão social. Como assim, professora, social? Olha, o processo industrial levou à movimentação da população, ou seja, o processo de migração, a saída do homem, por exemplo, do campo para a cidade, a saída das pessoas de outras regiões, né, em busca de melhores condições, como, por exemplo, na região sudeste, onde os nordestinos migravam bastante, né, para a região sudeste em busca de trabalhar nas indústrias. Hoje está havendo uma migração de retorno. O que é isso, professora? Migração de retorno. Quer dizer que eles estão voltando para a sua terra natal ou então buscando outras regiões para viver, como por exemplo a região centro-oeste. Muita gente não está indo mais para o sudeste, ali São Paulo, por exemplo. O Goiás está recebendo uma grande contingente populacional, quer dizer, grande quantidade de pessoas para trabalhar aqui na agricultura, pecuária e nas indústrias, que a nossa região está crescendo muito também em termo industrial. Mas aí, turma, é claro que sempre não houve todo esse arsenal tecnológico que nós temos hoje, né? Antigamente, né, as indústrias, não existia indústria, na verdade, era o artesão, como a gente já falou. As pessoas trabalhavam só com ferramentas bem simples, né, e produziam aquele seu produto, aquele seu elemento, porque não existia tecnologia. Então, nós passamos aí por vários estágios, né, a indústria, na verdade, várias transformações ao longo, né, desses anos, como por exemplo as fases, né, da indústria, como nós já falamos. Então teve a fase pré-industrial ou artesanal, né, onde a atividade era feita de forma manual, sem ferramentas com alta tecnologia, usava ferramenta, mas não tinha tecnologia, era ferramenta simples, e isso foi desde a antiguidade até o século XVII por aí. A produção era individual, centrada em quem? Na figura de quem? Do artesão, não tinha máquinas, né? Não tinha indústria ainda, e ele produzia o seu elemento aí desde o plantio, por exemplo, até a fase final, até a comercialização do seu produto. Aí veio a segunda fase, que é a fase manufatureira. Pelo nome a gente já tem uma ideia, manual, né? Então as primeiras indústrias surgiram aí nesse período aí que foi do século 17 até meados do século 18. Então nessa época já iniciou aonde? Lá na Inglaterra, certo? Esse processo industrial que ficou conhecido como a primeira revolução industrial. Então nesse período utilizava a mão, né, era o trabalho feito manual,
e tinha auxílio de máquinas simples, né? Não eram aquelas máquinas assim com grande processo tecnológico, né? Só que nessa época agora, nessa segunda fase manufatureira, começou a haver a divisão de tarefas. E com isso, com essa divisão de tarefa, também surgiu as classes trabalhadoras, quase não sai, galera, que é o assalariado, né, aquele que recebe pelo trabalho, e o patrão, que é o chefe, né, o dono da empresa. Essa é a fase manufatureira. E agora, na terceira fase, turma, é a fase maquinofatureira. O que é isso, professora? É a fase realmente industrial, onde ocorreu após, né, o início da primeira revolução industrial, com a invenção de maquinários que eram capazes de produzir em grande quantidade, empregou aí um maior número de trabalhadores, porque a tecnologia avançou, surgiram várias outras indústrias, então precisou também de muitos trabalhadores. Então eles começaram a produzir novos produtos também em grande quantidade, no intervalo de tempo muito curto, quer dizer, muitas pessoas fazendo o mesmo trabalho, então acelerou aquele trabalho, então o produto, né, era feito bastante bem rápido. Então com o tempo essa atividade ela foi se aperfeiçoando e foi melhorar ainda mais com a segunda e a terceira revolução industrial. E hoje, galera, fala-se de uma outra fase, que é a fase pós-industrial. É um termo assim que não é muito visto, é pouco falado ainda, porque não há ainda um consenso entre os estudiosos sobre esse termo aí pós-industrial. Mas essa fase pós-industrial seria aquela em que as indústrias, embora ainda são muito importantes, claro, elas deixam de desempenhar um papel central, né, na sociedade. Porque quando a industrialização surgiu, nossa, tudo eram as indústrias, né? A principal característica, nesse caso, dessa fase pós-industrial, é o deslocamento do emprego para o setor terciário. Quer dizer, as pessoas não estão só no setor secundário, que é o processo industrial, o setor secundário, certo? Agora, muitas pessoas estão trabalhando no setor terciário, que é essa parte aí do comércio, dos serviços. Esse serviço é, por exemplo, advocacia, medicina, né? Quem trabalha em hospitais, advogado, né? Então, seria serviço. Então, a questão do trabalho não está centrado apenas nas indústrias hoje, né? Hoje em dia, parte-se para esse terceiro, que é o comércio e os serviços, né? É um fenômeno que os economistas chamam de terceirização. Então, galera, nós temos basicamente 3 tipos de indústria. A indústria de base, indústria de bens de consumo e indústria de bens de consumo duráveis e não duráveis. Então, essa indústria de base, podemos dizer que é uma indústria que produz para outra indústria, para outro segmento. Por exemplo, uma usina siderúrgica. O que é uma usina siderúrgica? É uma espécie de metalúrgica, né? Especializada. Ela trabalha exclusivamente com a produção de ferro e aço. Então, o que acontece? Você vai produzir aquele ferro, essa indústria de base, e esse ferro vai ser utilizado por outra indústria. Do ferro você pode criar máquinas pesadas, por exemplo, né? Então, a indústria de base é aquele segmento que produz para outra indústria. Vamos ver se eu fiz vocês entenderem aí. Então, a indústria de base é um tipo de indústria que a sua produção vai ser absorvida por outra indústria, produzindo, por exemplo, máquinas pesadas ou matéria-prima, como o ferro que eu falei, né? Ou o aço. Então, você produz a máquina pesada e essa máquina vai ser utilizada por outra indústria. Por exemplo, aí vamos pensar numa máquina que é utilizada para
produzir um carro, algumas peças de um carro. Então, quem produziu a máquina foi a indústria de base, certo? E essa máquina vai ser utilizada por outra indústria. Um outro exemplo que eu já falei anteriormente, você pega o ferro, né, ou então o aço, vai transformar em liga de ferro, né, em aço, mas quem que vai usar o ferro, o alumínio? Essa indústria de base produziu, a outra indústria que vai utilizar desse ferro e desse aço, certo? E essas indústrias de base têm outros nomes. Ela pode também ser chamada de indústria de bens intermediários ou indústrias pesadas. Então, inclui, como eu já falei, os ramos da siderurgia, né? Que é ferro e aço, metalúrgica, petroquímica, cimento, tá? Por exemplo, a indústria que produz o cimento. Quem que vai usar o cimento? Já é outra indústria que vai usar o cimento. Então, isso é indústria de base. Será que agora deu para entender? Aí tem também a indústria de bens de consumo. O que seria isso, bens de consumo? É uma indústria que está relacionado a produzir elementos direcionados para a família, para o indivíduo. Ou seja, para os consumidores finais, para o shopping, por exemplo. Ao contrário lá da indústria pesada que nós falamos, que é o mesmo que indústria de base, elas atuam diretamente para outras indústrias ou fabricantes, certo? As de base ou pesada, tanto faz o nome. Elas produzem diretamente para as indústrias ou para os fabricantes. E a indústria de bens de consumo, diretamente para os indivíduos, para uma família, para o shopping, né, que a gente vai ali consumir diretamente. Aí a indústria de bens de consumo é dividida em duas, que é bens de consumo duráveis e não duráveis. Então, a indústria de bens de consumo duráveis são aquelas indústrias que fabricam produtos que têm vida útil muito longa, né? Como eletrodoméstico, né? Carros, máquinas. Então, elas não se perdem facilmente. Essa é a indústria de bens de consumo não duráveis. E por último, galera, nós temos a indústria de bens não duráveis, né? Que são aquelas que produzem mercadorias perecíveis. O que é perecível? É aquela mercadoria que se desgasta rapidamente, né? Que é consumida rapidamente, como por exemplo alimentos, vestuária. Aqui em Morrinhos, quais seriam os tipos de indústria de bens de consumo não duráveis que conhecemos ou que vocês conhecem? Aqui nós temos a Complém, né, cooperativa de leite. Nós temos Produtos 10, a Quality, né? Então são tipos de indústrias de bens não duráveis, ou seja, que é perecível, que se consome rapidamente. Um outro ponto, galera, bastante importante lá no texto de vocês são os fatores locacionais. O que é isso, professora? São os fatores que fazem com que a indústria seja instalada naquele local. Por exemplo, Morrinhos, imagina que gostaria muito que uma indústria metalúrgica viesse instalar aqui em Morrinhos. Então, além da matéria-prima disponível, teria que ter, né, o ferro, o aço disponível, a matéria-prima. Um outro fator é a mão de obra barata e abundante, quer dizer, tem que ter muita gente para trabalhar nesse ramo da metalurgia e a barata, né? Trabalhar cobrando muitos salários mínimos não. Então, disponibilidade de mão de obra abundante e barata. Um outro fator, incentivo fiscal. Então, o governo local, por exemplo, o prefeito Morrinhos, tinha que oferecer alguma vantagem para essa indústria. Por exemplo, isenção de impostos, imagina. Então, a minha indústria vai ser instalada lá, mas eu quero 5 anos sem pagar imposto nenhum. Então, é um outro fator locacional. Rede de transporte eficiente, né? O que vai permitir
esse escoamento da produção. Então, a rede de transporte tem que ter eficiente, as estradas boas, tem que ter o mercado consumidor, quer dizer, tem que ter quem compra o aço, o ferro, por exemplo, e fontes de energia que vai garantir a produção, e alguns outros fatores de apoio, né? Então, os principais fatores locacionais é a presença de matéria-prima, disponibilidade de mão de obra abundante, quer dizer, em grande quantidade, barata, quer dizer, o trabalhador não vai cobrar muito salário mínimo, incentivo fiscal, né? A empresa vai ficar isento de impostos por algum tempo, transporte eficiente, estrada boa, fonte de energia, né? E etc. Então, a presença da indústria num determinado lugar vai sofrer vários impactos, né? Que seja positivo ou negativo. Vamos falar primeiro dos impactos positivos para o local. Então, com a presença da indústria naquele local, a cidade vai receber um número maior de fábricas, né? Porque vai atrair mais outras fábricas. A tendência é receber mais pessoas, mais migrantes, que nesse caso pode ser positivo e pode ser negativo, mas enfim, vamos colocar aqui como positivo. Vão receber mais fábricas, mais imigrantes, né, para trabalhar na indústria, vai acelerar a urbanização, quer dizer, a cidade vai crescer, vai ficar com a tecnologia melhor, novos comércios, e com isso a economia tende a melhorar. Porque com mais pessoas residindo, né, na cidade, vai gerar mais procura, né, pela atividade comercial. Que o comércio vai crescer, quanto mais procura, melhor o comércio e a economia do local vai se desenvolver melhor. Vai produzir mais emprego, né, se tem mais indústria, mais emprego. E arrecada mais impostos, né? Então, com isso, a economia do município dá uma melhorada boa. Mas aí, turma, dentre esses efeitos, né, da transformação pela indústria, há os negativos, né? Como, por exemplo, os impactos gerados no meio ambiente. Porque dependendo do tipo de fábrica, né, que é de produto, ele vai gerar mais impactos ambientais negativos, que vai gerar mais poluentes, por exemplo, na atmosfera, como lançamento aí do gás CO2, que é o dióxido de carbono, que é um dos responsáveis do efeito estufa. O solo usado demais vai se esgotar, produzir erosão, pode poluir as águas, os cursos d'água, pode gerar muito lixo, né? Então, alguns dos efeitos negativos aí pelo processo industrial.